para a nossa primeira aula, aprender sobre site responsivo. Primeira coisa que a gente vai ter que aprender é a se organizar. Então nós vamos aprender como criar as pastas, os diretórios, aonde organizar cada coisa, cada etapa do nosso processo. Isso é o que eu mais sofro às vezes com os meus alunos. Para quem não sabe, sou professor nessa área de programação. E o que eu sofro é com a organização. Então, no decorrer desse processo, eu vou dar alguns nomes para as pastas e para os arquivos que são padrões. Não quer dizer que você é obrigado a dar esse nome, mas eu aconselharia, pelo menos nessa primeira etapa, você que está me acompanhando, criar com os mesmos nomes. Assim, quando eu falar de alguma pasta, de algum arquivo, o seu arquivo e a sua pasta vai ter o mesmo nome que o meu. Fica mais fácil no momento de você programar. Depois, se você quer dar outro nome para suas pastas, no lugar de imagem, IMG, no lugar de MG, imagens, image, o nome que você quiser dar para eles. Se você quiser alterar o nome, quiser dar outro nome, mas siga pelo menos a organização. Nós vamos ter uma pasta para imagem, outra para arquivos de JavaScript, outros de CSS. Então nós vamos separar tudo, cada coisa no seu canto. Então separe assim também o seu nos demais projetos que você for fazer. Mas, novamente, eu reforço, assim como eu reforço para os meus alunos. Nesse primeiro momento, eu aconselho que você crie as pastas com os mesmos nomes que nós vamos criar aqui. Então, nós vamos ali para a tela, nós vamos trabalhar juntos ali agora. Você vai ver eu criando os diretórios, criando as pastas. Independente do sistema que você usa, tá? Se você usa um Linux, se você usa o Windows 98, XP, Millennium, 10, Mac, o que for, você vai conseguir criar a mesma organização de diretórios e pastas que eu vou criar ali no meu computador. Então, bora trabalhar, bora codificar um pouquinho, começar a preparar o nosso ambiente para que a coisa corra bem no decorrer dessas aulas que nós vamos ter junto. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma pasta para o nosso projeto, para esse projeto nosso do site responsivo. Então, vamos lá para as nossas pastas aqui para criar o nosso diretório. Então, pode acessar o seu pendrive, não sei se você vai usar um pendrive, um HD externo ou a sua própria pasta, meus documentos, meus arquivos. Pega uma pasta do seu computador, seleciona essa pasta que você quer. No meu caso aqui está a minha mesa. Eu vou adicionar uma nova pasta e vou dar o nome do meu projeto aqui, ó, responsivo. Então, esse é o projeto que nós vamos fazer junto. Crie essa primeira pasta com o nome de responsivo, projeto responsivo, site responsivo, que é o nome do nosso projeto. Vou abrir essa pasta. Dentro dela eu vou criar as pastas IMG, para salvar minhas imagens. Uma pasta CSS, onde eu vou salvar todos os arquivos do tipo CSS organizados ali dentro. Uma nova de JS, que seria toda a parte de JavaScript, que eu vou estar utilizando no meu site. Além disso, nós vamos ter mais alguns arquivos aqui para a gente trabalhar. E agora vai entrar a parte da nossa codificação. Eu não sei qual é o programa que você pretende utilizar, mas eu vou indicar alguns aqui para você poder trabalhar. Se você for querer um programa gratuito para você utilizar, eu indico para você o Notepad++. Você vai ter a versão portátil dele, tá? Se você procurar Notepad++ portátil, tem uma versão que você pode executar direto do pendrive. Acho uma ferramenta muito boa, inclusive uso ela com os meus alunos para a gente trabalhar junto. Mas tem também o Dreamweaver, que é uma ferramenta da Adobe, entre outras ferramentas, tá? Não vou aqui defender uma ferramenta ou outra. Eu acho que tudo é válido, depende mais do programador. Se você der um bloco de notas ali, dá para você programar do bloco de notas, mas cada um escolhe a ferramenta que quer utilizar. No meu caso, eu vou utilizar aqui durante as aulas o Dreamweaver para trabalhar, mas que é uma ferramenta gratuita, Notepad++. Ou se não, o Dreamweaver, que é quem eu vou estar utilizando aqui. Tem a propaganda da Adobe aqui, ó, sites responsivos com muito mais rapidez. Você tem o Dreamweaver para trabalhar. O Dreamweaver, ele tem um modo de design dele que você vai desenhando o layout na tela e ele vai criando o código. Eu, André, não sou muito fã de trabalhar desse método.
Eu gosto de trabalhar a programação, toda a base pela programação, para gerar a interface para mim. Porque muitas vezes quando você usa softwares, aplicações que você usa, cria a interface para ele gerar o código, às vezes o código não fica 100% correto. Então eu prefiro trabalhar o código. Então nós vamos utilizar o Dreamweaver, mas apenas a parte de codificação dele. Não vamos usar em nenhum momento a área de interface. Então, usar o Dreamweaver, usar o Bracts, usar o Notepad++, fique à vontade aí com a ferramenta que você quer utilizar. Aqui no meu Dreamweaver, caso você esteja no Notepad++ ou na sua ferramenta favorita que você escolheu aí, nós vamos criar um arquivo novo. Então, vou criar um arquivo novo. E o meu arquivo vai ser do tipo HTML. Puxa, André, o meu aqui não tem esse modelo igual o seu para criar HTML. Então, crie um novo documento em branco e apenas dá um nome para ele depois de HTML. Então, aqui está o meu criado. Ó. Então, meu documento veio pronto aqui para a gente trabalhar. O seu aí, se você criou ele em branco, você criou um documento em branco vazio, sem texto nenhum, é agora que a gente vai se organizar. Aquele texto, por enquanto, é o de menos, tanto que eu acabei de apagar ele aqui. Vamos organizar assim. Vamos lá em arquivo. Vamos salvar esse cara. E eu vou salvar ele como index.html. Por que index.html? Porque normalmente os servidores eles vão puxar esse índice. É o primeiro arquivo que ele vai puxar. Então o servidor vai chamar esse índice. Então vai ser índice.html, índice.php. Às vezes, no caso do ASP, do .NET, ele vai chamar o default também. Ele usa esse cara como padrão. No nosso caso, index.html, que é o índice de tudo que a gente vai trabalhar. Vou escolher a minha pastinha aqui, onde eu criei tudo. Eu vou salvar aqui na raiz, ó. Eu não vou salvar dentro de nenhuma dessas pastas, tá bom? Eu vou salvar direto aqui mesmo, dentro da minha pasta responsivo. O meu index.html está salvo aqui. Vou criar mais um arquivo lá. Arquivo. Salvar como? Pode salvar esse mesmo arquivo. Pode ver que ele está em branco, tá? Como eu falei, esse é o momento da gente criar a estrutura, criar o ambiente para a gente trabalhar. Por enquanto, dentro dos arquivos não tem nada, estão todos vazios. Então, eu vou salvar como de novo aqui. E eu vou salvar dentro da pasta CSS. O nome que eu vou dar para o meu é default.css. Vou salvar de novo. Arquivo, salvar como. Vou subir um nível aqui e vou salvar dentro da pasta JS, como default.js. E vou salvar. Então, agora a nossa estrutura está pronta aqui para a gente trabalhar. Então, eu tenho meu arquivo index.html, default.css, default.js. Se eu for olhar na minha estrutura de pastas, tenho aqui, ó, dentro da minha pasta responsivo, eu tenho meu index.html. Dentro da pasta CSS, default.css. Dentro da pasta JS, default.js. Tem mais alguns arquivos para nós colocarmos dentro dessa pasta, que eu vou disponibilizar aqui embaixo do vídeo. Na descrição do vídeo vai ter o link para esse arquivo, para um repositório lá no GitHub, para você poder baixar esses arquivos para você. Porque nós vamos ter um arquivo do jQuery, uma biblioteca para a gente trabalhar dentro aqui do JavaScript. E eu vou trabalhar aqui com um arquivo de reset do CSS, zerando alguns padrões. Então, antes de continuar, vamos entender mais algumas coisas aqui. O meu site depende de alguns arquivos para ele funcionar. Eu vou trabalhar com JavaScript, mas eu vou utilizar a biblioteca jQuery para ela facilitar as nossas vidas. Lembrando que jQuery é uma biblioteca, tá, pessoal?
Em alguns lugares você escuta lá, às vezes, vaga de emprego, procura-se programador jQuery. Não existe programador jQuery, tá bom? Existe programador JavaScript que sabe utilizar, que tem domínio da biblioteca jQuery. Ela é uma biblioteca, ela não é uma linguagem de programação. A nossa linguagem é o JavaScript. Da mesma forma que às vezes gera um conflito. HTML é linguagem de programação, é linguagem de marcação. Então são várias dúvidas que vão sendo geradas aí. Então eu tenho uma biblioteca jQuery para ser colocada dentro da minha pasta JavaScript. E eu tenho um reset. O que é um reset? Você vai aprender no decorrer dessas aulas que cada tipo de tag que a gente usa no HTML, ela tem um padrão. Então o B é um negrito, o H1 é um título, ele tem uma fonte maior, tem um espaçamento, tem quebra de linha. Então tudo que nós vamos utilizando do HTML, ele tem uma pré-formatação. Esse meu reset vai zerar todas essas formatações para eu poder dar a formatação que eu quero para cada coisa. Eu não vou usar a formatação das tags, mas eu vou utilizar a essência dela. Para que serve o meu H1, para que serve minha section, para que serve meu article, meu nav, meu aside. Então nós vamos usar a semântica dessas tags em si e não necessariamente o padrão de formatação, de aparência que ela tem. Então por isso que eu vou estar resetando toda essa aparência usando esse arquivo reset, que eu vou disponibilizar aqui no link para a gente trabalhar. Se você baixou os arquivos aí já, é para os seus arquivos estarem com a seguinte organização. Na minha pasta CSS, eu tenho o default, que a gente criou, .css, que está em branco, não tem nada dentro dele, e tem o nosso reset.css, que dentro dele tem todo o código resetando aí, que eu vou explicar para vocês, tá, o que está acontecendo dentro do meu reset. E dentro do meu JavaScript, tem o default, que nós criamos, JS, tem o jQuery, que é a biblioteca que eu comentei com vocês, jQuery para a gente utilizar, e tem esse arquivinho HTML5, que eu esqueci aqui anteriormente de comentar sobre ele. O que é esse arquivo? Vamos dizer que o seu site esteja sendo acessado por um usuário, um público-alvo, uma pessoa do perfil aí do seu cliente, mas ele usa um navegador IE7, IE6, ele usa uma versão antiga, por exemplo, de navegador. Puxa, André, mas isso ainda acontece? Infelizmente, sim. Infelizmente, muitas vezes em empresas mais antigas, aí, às vezes a pessoa não tem uma forma de conseguir atualizar todas as suas máquinas, todas as licenças de software que eles têm, e eu já passei por isso com alguns clientes. Quando você vai na empresa, os computadores da empresa ainda usam, às vezes, o Windows Vista com o IE7 instalado, com o IE8, com o IE6 instalado. Ainda existem empresas, por incrível que pareça, em 2019 que estamos, que utiliza aí o XP ainda para trabalhar, então isso acontece. Eles não são o nosso público-alvo, tá? Nós vamos estar fazendo um site responsivo que vai funcionar em Smart TV, em tablet, em smartphone, onde o nosso público-alvo são as máquinas mais novas, que estão mais atualizadas, que estão no que é o nosso dia a dia aí. Então o nosso público-alvo não é IE6, não é o Windows XP, não é o Windows Millennium, não são esses caras, mas nós não podemos, eu pelo menos não gosto de me esquecer que esses caras existem. O meu foco não é ele, não vou trabalhar para eles, mas eu sei que eles existem e estão por aí. Então para prevenir erros drásticos aí, nós vamos usar esse HTML5. Para que ele serve? Esses navegadores antigos não conhecem as tags do HTML5, como section, article, nav, aside, footer, header, não conhecem esses caras. Então, o HTML5 faz com que esses navegadores reconheçam esses caras. Então, para isso que nós vamos utilizar esse cara aqui para trabalhar. Então, aqui está pronto inicialmente aí a estrutura do nosso site, a estrutura do nosso projeto, do que nós vamos trabalhar. Isso aqui foi só para dar uma vontade já em você, então prepara toda a sua estrutura aí. O que nós vamos fazer agora? Pensar num tema para o nosso site. O tema que eu vou trabalhar aqui no meu, para quem acompanha às vezes meu Instagram, as coisas que eu vou postando, embora eu estou aí nos meus 33 anos, já ficando velho, eu comecei a andar de skate. Então eu vou utilizar esse tema, um tema aí, eu tenho tentado com meus alunos mesclar esses dois mundos, mostrar que quem é programador não fica sentado na sala comendo chocolate e Coca-Cola e em frente ao computador. Não, ele tem vida útil também. Ele também vai pescar, ele também acampa, ele também anda de skate, anda de bicicleta. Então o tema que eu vou utilizar aqui, que tem sido meu dia a dia, tem sido minha vivência aí, eu vou usar um tema de skate aí para a gente trabalhar. Então no próximo vídeo eu vou liberar para vocês aqui um monte de imagens, tá? Que já vão ser as imagens que nós vamos começar a preparar
o nosso layout. Então vai ter logo, vai ter banner, vai ter tudo pré-definido aí já, tudo pronto para a gente trabalhar. Puxa, André, eu não quero esse tema de skate. Fica à vontade, pode pegar o seu tema, mas tenta usar padrões de imagens assim como eu estou utilizando. Padrões, quando eu falo, são de medidas, proporções, tamanhos, para que sua imagem não distorça, não fique esticada, não fique espremida. Então eu vou colocar alguns padrões aqui para você baixar no próximo vídeo e para a gente começar aí sim codificar o nosso site. Espero que você tenha entendido até aqui. Essa primeira aula foi bem simples, bem fácil para a gente trabalhar. Essa primeira aula foi bem simples, bem fácil de trabalhar. É só organização, estrutura. Então esse é o nosso início de projeto. A única coisa que vai aumentar dentro desse projeto são as nossas imagens. Nas demais pastas, os arquivos só serão atualizados. A única pasta que terão arquivos novos é a nossa pastinha imagem para trabalhar. Até a próxima aula aí e muito obrigado pela sua atenção. Não esquece de curtir aí, dá um joinha aí embaixo. Comenta, tô gostando, não tô gostando, pode fazer assim, pode ser desse jeito. Comenta aí embaixo que me ajuda muito o seu comentário, tá bom? Não esquece de seguir também lá no Instagram, no Facebook e até a próxima.